E se por acidente a Lua tivesse sido contaminada com vida da Terra? Essa é a história não de uma bactéria qualquer, mas de um animal de verdade, que pode sobreviver ao vácuo do espaço. Olha, essa história toda começa com um acidente bem catastrófico. Em abril de 2019, a sonda israelense Bereshit estava ali, prestes a fazer história, mas uma falha crítica no motor a transformou num projétil. Ela simplesmente colidiu com a Lua a mais de 3.000 quilômetros por hora. Imagina só o impacto. E o que parecia ser só o fim de uma missão caríssima de 100 milhões de dólares era, na verdade, o começo de um mistério e tanto. Porque meses depois veio a revelação chocante. A queda pode ter espalhado vida na superfície lunar. Vida na Lua? É, exatamente isso. A bordo daquela nave viajava um passageiro clandestino, um passageiro microscópico. Vamos conhecer que criatura incrível é essa. Este aqui é o tardígrado, mais conhecido pelo apelido de urso d'água. Ele é um animal microscópico, tem 8 patas e aqui está o detalhe crucial. Apesar de ser minúsculo, ele não é um micróbio simples não. É um animal complexo, com cérebro e sistema nervoso, um primo bem distante dos insetos e crustáceos. A descoberta deles foi lá em 1773, e o apelido Pequeno Urso d'Água surgiu por causa do jeito dele andar, sabe? É um andar meio lento, meio desengonçado, que lembrava um ursinho em miniatura. Mas por que essa fama toda? Porque o tardígrado é, sem nenhum exagero, o animal mais resistente que existe no nosso planeta. Se prepara porque agora vem um verdadeiro catálogo de superpoderes que torna esse bicho praticamente indestrutível. A lista de habilidades é surreal. Eles sobrevivem ao vácuo total do espaço, a pressões 6 vezes maiores que as do fundo do oceano, a uma desidratação quase completa, a temperaturas que vão do zero absoluto a mais de 100 graus Celsius. E, o mais impressionante de tudo, a dose de radiação que seriam fatais para qualquer outro animal. Só para ter uma ideia, os tardígrados aguentam doses de radiação 1000 vezes maiores do que a dose que seria fatal por um ser humano. 1000 vezes. É uma capacidade que destrói o nosso DNA, mas que para eles não é um grande problema. E essa resistência toda não é de hoje não. Eles surgiram lá no período Cambriano, mas muito antes dos dinossauros, e sobreviveram a todas as 5 grandes extinções em massa da história da Terra. Em 2007, fizeram um experimento que ficou famoso e eles se tornaram os únicos animais a sobreviver à exposição direta ao espaço sideral. E em 2019, já sabemos que foram parar na Lua. Certo, mas qual é o segredo? Como eles fazem isso tudo? A resposta, curiosamente, não está na força, mas sim num estado de dormência. Vamos entender o que é o segredo da criptobiose. E aqui vem a grande surpresa. Apesar de toda essa fama de indestrutíveis, eles não são o que a gente chama de extremófilos, ou seja, eles não gostam de ambientes perigosos. Como disse com muito bom humor a pesquisadora Emiliana Guidetti, da Unicamp, eles gostam mesmo da sombra e água fresca. Eles não procuram o perigo, eles só o toleram de um jeito único. A chave de tudo é a criptobiose. Pensa nela como um estado de animação suspensa, em que os processos vitais pausam temporariamente por causa de um estresse extremo no ambiente. É basicamente como se eles apertassem um botão de pause na vida para não morrer. Aqui a gente vê essa transformação incrível. Quando o ambiente fica hostil, o processo começa. Eles retraem as patinhas, expelem quase toda a água do corpo e encolhem, ficando com 1/3 do tamanho original. O mais impressionante, o metabolismo despenca para 0,01% do normal. Praticamente para. Eles se transformam numa espécie de cápsula do tempo biológica. E nesse estado, eles não comem, não respiram e nem mesmo envelhecem. O tempo para eles. A prova disso? Em 2016, cientistas conseguiram reviver um tardígrado que estava congelado há 30 anos no gelo da Antártida. E o mais louco, depois de acordar, ele voltou a se reproduzir normalmente. A história por si só já é fascinante, né? Mas o que a gente pode aprender com esse pequeno sobrevivente? Vamos ver agora como a biologia do tardígrado pode nos ensinar lições muito valiosas. Olha só, mesmo quando não estão nesse estado de criptobiose, eles têm defesas incríveis. Existe uma proteína única, chamada DSUP, que literalmente envolve o DNA, criando um escudo físico contra a radiação. E se, mesmo assim, algum dano acontece, eles têm um sistema de reparo de DNA super eficiente, muito mais rápido que o nosso.
E as lições que eles nos ensinam têm aplicações práticas inacreditáveis. Imagina só, poder estabilizar vacinas sem precisar de refrigeração, ou preservar órgãos para transplante por muito mais tempo, ou até achar novas pistas na luta contra o câncer, estudando o reparo de DNA deles. Eles são a prova viva de que a biologia tem soluções que a gente mal começou a entender. E o papel deles aqui na Terra também é super importante. Eles são o que chamamos de espécies pioneiras. Pensa numa área que foi devastada por um vulcão, por exemplo. Os tardígrados podem ser os primeiros a chegar ali, ajudando a quebrar a rocha e a criar as primeiras condições para que musgos e outras formas de vida consigam se estabelecer depois. E é por essa razão que eles são considerados bioindicadores valiosos. Se a gente encontra tardígrados num lago, por exemplo, isso é um sinal de que aquele ecossistema está saudável e limpo. Agora, se nem os tardígrados estão conseguindo viver ali, é porque algo está muito, muito errado. E isso nos leva a uma reflexão final, e que é um tanto preocupante. Pensa bem, o tardígrado sobreviveu a asteroides, a vulcões, ao vácuo do espaço, mas hoje, a ausência dele num ecossistema pode significar que a poluição humana tornou aquele lugar inabitável até para ele. Então, a questão que fica no ar é: se o animal mais resiliente da Terra está sendo ameaçado por nós, o que isso realmente diz sobre o nosso próprio futuro?